2 Tessalonicenses 2, vamos ler os versículos 3 e 4. Pode ficar sentado mesmo, irmãos. Diz assim, eu vou ler na mesma versão do irmão Diácono Wilson, que dirigiu o culto, NVI, Nova Versão Internacional. Já tem uma outra versão da NVI agora, né? Os irmãos sabem disso? A NVI fez outra NVI agora, que tem bastante diferença dessa aqui. É a nova, entendeu? Nova Versão Internacional. Agora já tem. Diz assim, versículos 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia, que dia? O dia da vinda de Jesus. Virá a apostasia. Nós já pregamos sobre a apostasia, que é o abandono da fé. Virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Você viu que ser maligno este homem que vai se manifestar? Pois bem, semana passada nós falamos um pouco sobre ele, nós fizemos algumas apresentações acerca deste homem. Hoje eu quero falar sobre como a Bíblia apresenta este homem em algumas figuras de linguagem, em alguns simbolismos. Então preste muita atenção, porque o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, apesar de Daniel ter 12 capítulos, até os 6, até a metade ali é história. Mas, embora tenha 2 sonhos ali, né? Um no capítulo 2, que Daniel interpreta para o rei, e outro sonho também no capítulo 4, que este sonho o rei tem, mas ele se lembra, né? Não foi igual aquele primeiro que ele não se lembrava do sonho. Ali até o capítulo 6 é história, mas do 7 até o 12 são visões que Daniel recebeu. Então é difícil de interpretar o livro de Daniel, a partir do capítulo 7. Mas como não estamos estudando Daniel, e sim Tessalonicenses, nós vamos citar uma profecia de Daniel a respeito deste homem aqui. Porque Daniel viu o anticristo em suas visões, sabia, irmãos? Daniel viu. E Deus revelou isso aqui para Paulo também, que escreveu esta carta. Mais tarde, na ilha de Pátimos, Deus revela isso também para o apóstolo João. Então, tanto Daniel quanto Paulo e o apóstolo João, eles viram o anticristo. Paulo viu de uma maneira mais clara, ou pelo menos ele escreveu de uma maneira mais clara sobre este homem. Mas Daniel e João, eles escreveram de forma simbólica. E eu quero tratar sobre alguns desses símbolos aqui para os irmãos entenderem. O apóstolo Paulo, como nós vimos no texto, ele diz que virá a grande apostasia. Como nós já pregamos a este respeito, a apostasia é o abandono da fé. Mas só lembrando aos irmãos, abandono da fé não quer dizer pessoas saindo da igreja. Porque há muitas pessoas que saem da igreja por outros motivos, mas elas não perdem sua fé. Por outro lado, tem pessoas que estão na igreja e não têm fé. Parece inacreditável, mas é a pura realidade. Inclusive, no dia do juízo, Jesus vai dizer para muitos que estavam na igreja, que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram milagres. Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Aliás, eu nunca vos conheci, Jesus vai dizer. Aí você me pergunta, como pode uma pessoa que opera milagres e não ser salva? Ora, irmãos, milagres não salvam, dons não salvam. O que salva é o novo nascimento. Paulo disse isso em suas cartas aos Gálatas, ele também fala, ele diz assim, circuncisão não vale nada, incircuncisão não vale nada, o que vale é ser uma nova criatura. Você quer ser salvo? Você quer saber se você é salvo? Saiba se você nasceu de novo. Não é se você tem dom de milagres. Não é se você pode expulsar um demônio, não. Não é se você pode profetizar, não. Essas coisas são ferramentas. Eu já expliquei isso aqui. Um fazendeiro tem lá seus trabalhadores. Entre eles tem seus filhos que também trabalham para ele. Pela manhã, todos os trabalhadores chegam ali, pegam suas ferramentas e vão trabalhar na fazenda dele. Inclusive seus filhos que têm as ferramentas também. No fim da tarde, todos eles trazem as ferramentas de volta e eles vão embora, mas os filhos vêm para casa. Está vendo a diferença?
Os demais trabalhadores vão embora, mas os filhos vêm para casa. Assim na igreja. Quem está na igreja, Deus distribui ferramentas para eles, são os dons espirituais. Seja profecia, expulsar demônio, fazer milagre, cura, um monte de coisa, Deus distribui. Mas nem todos são filhos. Alguns são apenas trabalhadores, mas os filhos trabalham. Então guarde uma coisa, quem nasceu de novo trabalha para Deus. Mas nem todo que trabalha para Deus nasceu de novo. Mas só para mostrar isto para os irmãos, para não ficarmos enganados também com relação ao anticristo, porque ele também operará milagres e sinais e prodígios. O apóstolo Paulo diz que a apostasia vai chegar, e logo após o anticristo. Como eu estava dizendo, a apostasia não é só o abandono da fé, mas é pessoas dentro da igreja com outra fé. Entende, irmãos? Irmãos, deixa-me ser mais claro para você. Por favor, não me leve a mal. Muitas, não são poucas, eu estou falando muitas igrejas, evangélicas, católicas, seja lá o que for, muitas igrejas estão pregando a falsa fé. E se você acreditar na falsa fé, você estará sendo enganado pelo anticristo, pelos anticristos no plural, né? Porque eu vou explicar isso aqui. Os anticristos no plural, eles vêm primeiro, para depois vir o anticristo no singular. Mas já tem muitos anticristos aí. Vocês estão achando que não? Quando a gente fala de anticristos, as pessoas pensam só nos políticos. As pessoas pensam só nesta área de dominação mundial. Irmãos, dentro das igrejas tem anticristos. Dentro das igrejas tem anticristos. Eu vou falar disso mais tarde, mas só para provar para você que eu não estou ficando doido, eu estou ficando velho. Mas doido não. O apóstolo João diz, 1 de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Preste atenção. Ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Na época dele, ele escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, no singular, ele ainda não chegou. Já agora, muitos anticristos, plural, têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Agora veja o 19 que ele diz. Preste atenção, igreja. Ele fala, eles saíram do nosso meio. Os anticristos, plural, saíram do nosso meio, irmãos. Eles são crentes. Eles são cristãos, falsos cristãos. Mas não dá para saber. Só dá se você for um crente que esvaziou tua cabeça de todo o teu tipo de pensamento, jogou dentro de um saco de lixo, cuspiu nesse saco de lixo, jogou fora e tocou fogo nele. Aí encheu a tua cabeça oca de Bíblia, de palavra de Deus, de verdadeira pregação. Agora sim você tem condição de saber se alguém é um anticristo ou não. Ah, mas não podemos julgar. Eu não posso condenar e nem salvar. Isso aí é Deus. Mas critério eu tenho que ter. Julgar na Bíblia nem sempre significa sentenciar. Julgar na Bíblia às vezes significa ter critério. Eu posso ter um critério, sim. Posso não, eu devo. Olha o próprio João. Até desmarquei ele aqui, tadinho. 1 de João 4:1, olha o que ele diz. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então você acha que não podemos julgar? Devemos. O que eu não devo é sentenciar. Isso não. Mas julgar não posso. Eu devo. Agora enche a tua cabeça de Bíblia para você aprender a fazer um juízo correto. Tem um monte de gente que me vê pregar e fala que eu sou um falso. Tenho, hein? Agora, eu sei identificar um falso. Você sabe? Você tem Bíblia na sua cabeça o suficiente para você saber identificar um falso profeta? Um falso Cristo? Pois é. Quando o anticristo vier, ele não vai esconder mais nada. Ah, o anticristo vai vir todo disfarçado, irmãos. O povo adora coisa idiota. Coisa, gente
gente tola, o povo adora. Imagina o anticristo que vai ter a inteligência máxima de Satanás. Uns burrão aí, eles adoram. Imagina o inteligente. Eles vão adorar mesmo. Mas deixe-me voltar aqui para mostrar para os irmãos que a primeira vez que o anticristo final, quando eu falo anticristo final, é o que vai vir, né? Ou escatológico. Os demais são anticristos protótipos. Eu vou chamar de protótipos. A primeira vez que o anticristo final aparece na Bíblia de modo claro é no livro de Daniel. O profeta vê no sonho, eu vou contar o sonho dele, ele vê 4 animais que representavam 4 grandes reinos, tanto da sua época como os que viriam posteriormente. Tudo isso está lá em Daniel capítulo 7. O último animal do sonho de Daniel, ele tinha 10 chifres. Ele tinha 10 chifres, e entre os chifres subiu um chifre pequeno, que arrancou 3 dos 10. Já vou explicar isso aqui. Daniel diz que neste chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava com insolência. Versículo 8, Daniel 7, 8. Então veja o sonho dele. Daniel, contando o sonho, ele diz assim, ele já falou dos animais e tal, depois viu que tinha um chifre pequeno que subia, ele falou, enquanto eu considerava os chifres, chifre na Bíblia simboliza poder, tá? Vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com insolência, com arrogância. Tá? Segundo as características dadas por Daniel, este chifre pequeno é o anticristo, porque concorda com João no Apocalipse, que este chifre fazia guerra aos santos e prevalecia contra eles. Aqui mesmo em Daniel, versículo 21, Daniel diz assim, enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Aí tem gente que diz, isso aqui é para Israel, é para não sei o quê. Não. O que foi para Israel era um protótipo anticristo chamado Antíoco Epifânio, que viveu 170 anos antes de Cristo. Ele foi um rei sírio, descendente dos generais de Alexandre o Grande, e ele governou sobre a Síria naquele período, 100 e poucos anos antes de Cristo. Sim, este homem foi um protótipo do anticristo, porque ele realmente perseguiu o povo judeu. Inclusive, ele profanou o templo de Salomão, ou o templo de Zorobabel, né? O de Salomão já tinha sido destruído por Nabucodonosor, Zorobabel reconstruiu, mas ele profanou o templo de Zorobabel, sacrificando uma porca no altar, porque o porco era um animal imundo, e Deus nunca aceitou, na época, sacrifícios de animais imundos, apenas de animais puros. E ele foi lá e profanou o altar do Senhor, erigiu uma estátua de Zeus dentro do templo, profanando o templo do Senhor. E os macabeus é que venceram a guerra contra este rei e rededicaram este templo para Deus no dia 25 de dezembro, em nossa data, que para eles não tem nada a ver com o Natal, e nem para nós, né? Mas para eles piorou, porque a 25 de dezembro, para o judeu, é uma festa chamada Hanukkah, que no hebraico é festa das luzes, que era a dedicação desse templo que Antíoco Epifânio havia profanado, e os macabeus recuperaram e rededicaram este templo para Deus de volta. Jesus participava dessa festa Hanukkah, em 25 de dezembro. Jesus participava. Em João capítulo 10, 22, no Evangelho de João, capítulo 10, 22, está escrito um versículo lá assim, ora, celebrava-se a festa da dedicação, e Jesus estava no pátio do templo. Essa festa da dedicação é aquela festa que conta no livro de Macabeus, que só tem na Bíblia Católica aí. Na nossa Bíblia não tem, visto que não é um livro inspirado. Mas é um livro que conta a história, uma história que aconteceu. Muito bem, Daniel também fala dele. Porém, este aqui do capítulo 7, que nós lemos agora, é o anticristo futuro, é o anticristo escatológico, porque diz que ele fará guerra aos santos e os vencerá. Aí alguém diz, não, mas isto é para Israel, já aconteceu. Então vamos em Apocalipse, e você vai ver no capítulo 13 de Apocalipse, que não foi só para Israel. Olha agora
o anticristo futuro aqui, ó, capítulo 13, eu vou ler os primeiros versículos para você ver que é igual de Daniel. Veja só, vi uma besta que saía do mar. Tá bom, besta não é uma pessoa besta, né? Mas é um animal, um monstro, né? Ele viu um monstro, não é um dragão também, porque o dragão no Apocalipse é o diabo, não é o anticristo. É uma besta que é um monstro, é um animal não reconhecido para João. Então ele chama assim, que saía do mar. Mar aqui simboliza as nações, tá? Então ele vai sair do meio das nações. Tinha 10 chifres, 10 representa a configuração das nações. Chifres, poder, ok? Já tinha dito isso para os irmãos. 7 cabeças, número 7 é totalidade, cabeça é autoridade. Quer dizer que a besta, o anticristo, terá toda a autoridade para governar sobre as nações. E ele tinha 10 coroas, as coroas simbolizam que as nações, 10 é as nações, as confederações, reconhecerão este homem e o coroarão, darão a ele reconhecimento. Coroa fala de reconhecimento, uma sobre cada chifre, ou seja, ele tem, quantos chifres nós vimos aqui? 10 chifres, então para cada chifre ele tinha uma coroa. Isso quer dizer que todas as nações reconhecerão e darão privilégios e prestígio para este homem, tá? Então diz mais, em cada cabeça é autoridade, ele tinha 7, ou seja, ele tinha toda a autoridade de Satanás, ele tinha um nome de blasfêmia. Você acha que ele vai vir sutilmente? Não. Os outros protótipos vieram sutilmente. O anticristo virá descaradamente. Descaradamente. E as pessoas vão adorá-lo. As pessoas vão reconhecê-lo. Isto pode se espantar porque é verdade. Já aconteceu em outras ocasiões. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Por que ele acha assim, semelhante a um leopardo? Não a aparência, mas semelhante a leopardo pela rapidez. Quando chegar vai ser rápido. Vai ser rápido. Os irmãos viram como foi a pandemia. Quando ela chegou, ela foi e se proliferou rapidamente. E ele tinha pés como os de urso. O urso aqui representa a sua força. Os pés falam de pisar, fala de ser uma pessoa autoritária. Ele não respeitará ninguém, ele vai pisar sobre as pessoas. E a sua boca como de leão, tanto para devorar e destruir, como para urrar, para demonstrar que ele é que manda no mundo. E é o que vai acontecer. Agora veja, o dragão deu à besta o seu poder. Quem é o dragão que eu falei? O diabo. O diabo deu a ele o seu poder. Quando você volta em Tessalonicenses, esse texto que nós estamos lendo aqui, no capítulo 2, olha o 9, Paulo diz, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Paulo fala de modo claro, João fala simbolicamente. Não é? Como que eu sei que o dragão é o diabo? Por causa do capítulo 20, que fala lá que o dragão foi preso, a antiga serpente que é Satanás e o diabo. O próprio Apocalipse fala quem é o dragão. Então eu sei que o dragão que deu poder à besta é o Satanás que dará poder a este homem, este anticristo que nós estamos estudando. E diz mais, deixa-me ler já que eu estou em Apocalipse. Diz assim, deu-lhe um trono e grande autoridade. Vocês estão achando que a autoridade de Satanás é coisa pouca? Ele só não usa porque Deus não deixa, mas nesses dias Deus vai deixar. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Ok, cabeça nós falamos que é autoridade. E parecia ter sofrido uma ferida mortal. Mas o ferimento mortal foi curado. E o mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta, que é o anticristo. O que é esse ferimento mortal? Uma das autoridades, ela poderá sofrer um golpe de Estado, um golpe ideológico, qualquer tipo de coisa que represente a morte de uma ideologia, mas que futuramente ela ressuscitará. Preste atenção, irmãos. O que aconteceu com o comunismo em 89 e 90? Em 89 a 92 se desfizeram o conglomerado dos países da União Soviética. E em 1990 caiu o Muro de Berlim, que separava a Alemanha comunista da Alemanha liberal. As pessoas até brincam, né? Quando esse muro caiu, quem fugiu para que lado? Os alemães do comunismo que fugiram para a Alemanha liberal.
porque eles tinham liberdade para trabalhar, para ter seu... Porque o comunismo é uma ideologia diabólica, maligna, não só por causa da perversidade social que ela faz, mas também por causa da ideologia anticristã que ela tem. Não consigo entender um cristão que apoia o comunismo. Não consigo entender um cristão que apoia o comunismo, porque ele tem totalmente... Karl Marx, quando escreveu o seu livro sobre o Manifesto Comunista, na primeira página, o objetivo dele era esse. Era destruir o cristianismo, religião, família, propriedade e todas estas coisas que nós conhecemos. Mas isso vou deixar de lado, para depois ninguém ficar falando, esse cara é bolsonarista, porque agora está isso, né? Você fala mal do comunismo, te chama de bolsonarista. Vocês que são membros da igreja sabem minha posição sobre homens no poder. Todos eles são corruptos. Todos eles são destruidores. Não tem nenhum deles. Eu faço isto e... Não sei se era piada aí, mas saiu um vídeo dizendo que saiu uma igreja bolsonarista agora. Igreja Bolsonaro e Pentecostal. Que o pastor recebeu uma revelação no monte, tá? Que Deus mandou ele abrir. E embaixo está o slogan da igreja. A mão direita de Deus. Tomara que seja piada. Mas voltando aqui. Não estou dizendo isso por questões políticas, mas para mostrar para os irmãos que a ideia de Satanás é uma ideia anticristã, antibíblica e anti-Deus. Então, o que aconteceu com o comunismo? Final da década de 80 para início da década de 90, ele foi quebrado, ele foi dado como morto. Porque agora sim, acabou o comunismo, a União Soviética não é mais. Agora o muro de Berlim caiu, agora nós temos, espalhou-se pelo mundo aquela ideia de que Karl Marx estava errado. Aí a Bíblia diz assim, que essa ferida mortal foi curada, e o mundo ficou maravilhado. Aí o que aconteceu com o comunismo agora? O comunismo voltou, ele foi curado, só que agora não de forma revolucionária, mas sim de forma intelectual. Não é? Um dos homens aí que queria projetar, um italiano, chamado Antonio Gramsci, ele falou sobre essa revolução. A revolução não é mais com armas, mas com livros. É dentro das escolas. É assim que nós vamos proliferar a nossa ideologia. E isso se espalhou por todo mundo de tal forma que a Europa inteira hoje é uma Europa comunista, disfarçada de socialista. Assim como na América também, o nosso país é descaradamente comunista. Os seus dominadores. O povo não é, mas os dominadores são. E como eles mesmos disseram, não importa a política, importa o poder. Se eles tomarem o poder, a política é o de menos. E é verdade, porque pessoas que nem políticos são, estão tomando decisões comunistas em nosso país. Isto é só para os irmãos verem que a ferida da besta, ela foi curada. Quem imaginava na década de 90, irmãos, que viu todo aquele episódio mundialmente propagado, filmado nas mídias, diria que o comunismo voltaria? Quem diria? Mas voltou, porque a Bíblia não pode mentir, é a palavra de Deus. Deus já viu o futuro, porque Ele fez o futuro. Então eu digo para você, nada vai melhorar, nada vai melhorar. Tudo vai caminhar para a chegada deste anticristo, que é essa besta que o apóstolo João viu. Então todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Você está achando o quê? Você está achando que por causa dessas coisas as pessoas vão repudiar? Eles vão gostar, eles vão gostar. 4, adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. Irmãos, o povo vai adorar o próprio diabo. Antigamente, o diabo era adorado de forma disfarçada. Hoje em dia, ele é adorado de forma aberta, totalmente aberta. Satanistas estão claramente adorando a Satanás. Recebi um vídeo também, eu não sei em que estado, é Rio Grande do Sul, né? Uma mãe de santo vestida de roxo e com aqueles chapéus lá dos bruxos. Ela disse que dedicou um cemitério a Iemanjá.
Ela dedicou um cemitério total. E está lá escrito que tem que pedir permissão Babalaorixá para entrar dentro do cemitério. Antes de você entrar lá, tem que pedir permissão. E ela falou e mostrou o vídeo lá. Todo o cemitério que foi consagrado, dedicado. Hoje não tem mais nada que a pessoa faça escondido. As pessoas estão claramente adorando a Satanás. Está escrito aqui, adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta. Ou seja, o anticristo também vai ser adorado, dizendo às pessoas, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Ou seja, pelo fato dela guerrear contra os santos e vencê-los, o povo vai aplaudir. Porque o povo não gosta de crente. E se tiver alguém que fizer guerra aos crentes e vencê-lo, vai ser bom para esse povo. Olha o que diz. A besta foi dada para ela uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Você viu lá que também dizia nomes de blasfêmias? Falava com insolência lá em Daniel. Olha aqui. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Deixe-me explicar isso para os irmãos. 42 meses, faça as contas. 42 meses são 3 anos e meio. 3 anos e meio. É o mesmo que Daniel chama de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3,5. Ou mesmo que o próprio João em Apocalipse chamou no capítulo 11. Quando ele quando ele teve uma visão de que essas 2 testemunhas, antes de falar das 2 testemunhas, ele fala do pátio, né? Do templo, o pátio dos gentios, fala do santuário e fala do pátio. E que os perseguidores dos cristãos foi dada autoridade para pisar a cidade santa. A cidade santa são os crentes, irmão. Não é Jerusalém, não. Não cai no papo de dispensacionalista, não, tá? Não cai no papo de pessoas desses ensinos que falam que isso aqui está falando de Jerusalém. Não. O apóstolo João está falando da igreja. Foi dada autoridade para que eles pisassem a igreja durante 42 meses. E Deus deu poder às suas 2 testemunhas. Agora eu estou no 11, verso 3. E elas profetizaram durante 1260 dias. Faça as contas. 1260 dias também são 42 meses, são 3 anos e meio. E são tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio que Daniel falou. Eis aqui. Por que então? O que significa esse tal de 3,5? Explico. 7 eu não falei que é o número da plenitude? 7 eu não falei que é o número da totalidade? Portanto, 3,5, que é a metade de 7, simboliza, na numerologia bíblica, ele simboliza que aquilo que era total foi cortado, foi diminuído, entendeu? Agora, onde você encontra essa diminuição? Você vai encontrar em Jesus, no sermão de Jesus, em Mateus capítulo 24. Jesus falou em Mateus capítulo 24, e o versículo 22, ele falou o seguinte, que aqueles dias da tribulação que o anticristo vai impor sobre a igreja, aqueles dias serão o quê? Abreviados. Olha o que está escrito, ó. Ele fala assim, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então os escolhidos vão estar aqui na terra. Os escolhidos são a igreja. A igreja vai estar na terra quando o anticristo vier perseguir a nós. A igreja estará, não vai ter arrebatamento secreto antes não. Não vai, porque Jesus falou que esses dias serão abreviados, serão reduzidos. O 7, que era todo, vai virar 3,5, que não é o tempo todo. Isso também não quer dizer que é 3 anos e meio literal, não. Isso quer dizer que o anticristo não terá todo o tempo que ele gostaria de ter para destruir todos os crentes da face da terra. Porque também o apóstolo Paulo profetizou, em 1 Coríntios capítulo 15, e também em 1 Tessalonicenses 4,16, ele profetizou que nem todos os crentes estarão mortos quando Jesus voltar nos céus. O anticristo matará. Porque, olha, volta no 13, Apocalipse 13, verso 7. Diz assim, foi-lhe dado, ou seja, foi dado ao anticristo, poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então o anticristo vai vencer a igreja, mas vai vencer só fisicamente. Olha mais, diz assim, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Tá? O anticristo não vai ter limites no seu poder e na sua autoridade sobre este mundo. Verso 8 agora, todos os habitantes da terra adorarão a besta.
Agora ele põe uma vírgula. A saber. Ou seja, nem todos. Mas todos, tirando estes aqui, irão adorar. Quem vai adorar a besta? Ele responde: todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Você tem teu nome escrito no livro da vida? Alguns sabem que sim. Outros pensam que não sabem. Outros acham que não sabem. Outros acham que tem e não tem. Outros têm certeza e têm. Alguns outros não sabem, mas têm. E outros já sabem que não tem mesmo e não tem mesmo. Tem 4 tipos aí de pessoas que, com respeito ao livro da vida. Aí você me diz, como nós podemos saber que o nosso nome está no livro da vida? Isso é muita arrogância dos crentes. Os crentes acham que eles são salvos. Irmão, nem todo crente acha que ele é salvo. Pode perguntar a um monte de irmão aqui. Ele vai ficar com vergonha. Mas se ele tiver coragem, ele vai falar para você: eu não tenho certeza não. Eu não tenho certeza. Tem crente que chegou a dizer o seguinte: ninguém pode ter certeza. Aí eu venho, como você tem certeza que ninguém pode ter certeza? Né? Mas tudo bem. A Bíblia diz que você pode ter certeza. E eu fico com a Bíblia. Eu já esvaziei, ou estou esvaziando, né? Minha cabeça desse monte de pensamento lixo do mundo, colocando no saco de lixo. Todo santo dia, estou cuspindo naquele saco de lixo e queimando, jogando fora, para não correr o risco de ninguém pegar minhas ideias furadas. E enchendo minha cabeça oca de Bíblia. A Bíblia diz que você pode ter certeza de que é salvo. 1 de João capítulo 5, versículo 13, o apóstolo João diz assim: estas coisas, filhinhos, vos escrevo para que vocês saibam que têm a vida eterna. Eu não vou frustrar a Bíblia, nunca. Se ele escreveu aquelas coisas para eu saber que eu tenho a vida eterna, então eu estou lendo aquelas coisas e estou sabendo que eu tenho a vida eterna. Não é por mim, porque se Deus fosse olhar para o lixo que eu era, não só nos pensamentos, mas em tudo, ele falava: não, pode queimar, isso aí não precisa nem pôr no saco. Queima direto. Mas não conheço outro reciclador melhor do que Jesus. Ele pega um lixo como eu e transforma em um vaso de honra para o louvor da glória dele. E ele colocou em meu coração pela palavra dele, porque eu acredito na Bíblia, eu não acredito no meu pensamento. Eu creio no que a Bíblia fala. Se o meu pensamento está falando assim: não, isso aqui está errado, e a Bíblia diz que está certo, eu fico com a Bíblia. Eu fico contra mim, mas eu fico a favor da Bíblia. E a Bíblia diz que tem como você saber que você tem a vida eterna, porque estas coisas foram escritas para que você saiba disso. Agora é lógico, né? Ninguém pode forçar a consciência de ninguém. Voltando então, a besta, que é o anticristo, ela fez guerra aos santos, venceu e foi-lhe dada autoridade sobre todo tribo, língua, povo e nação. E todos os habitantes da terra adorarão a besta. Quem? Aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pronto. Então condiz com o livro de Daniel, que diz também que ele tinha 10 chifres, né? 7 cabeças. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui para os irmãos é para explicar as partes simbólicas que falam desse anticristo. Existe um segundo ponto, uma segunda besta, que sairá da terra. Olha o versículo 11, de Apocalipse 13. Então vi outra besta que saía da terra. Aí você fala: meu Deus, quanta besta. É só 2. Uma do mar, que são as nações, outra da terra, que é a terra representa mais o povo de Deus mesmo, o povo religioso, né? Outra besta que saía da terra, agora veja bem, com 2 chifres. Com 2 chifres como um cordeiro. Quem é o cordeiro verdadeiro? Jesus. Não fique com medo, porque eu estou lendo Apocalipse, fique com medo de falar não. Pode falar Jesus forte. Quem é o cordeiro? Jesus. Amém. Estou lendo Apocalipse, todo mundo com medo. Vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro. Ou seja, aqui é outro sujeito. Não é este que nós estamos falando.
Mas eu vou me concentrar neste que nós estamos falando, que saiu do mar. Só estou mostrando para os irmãos que existe um outro sujeito, que tem a aparência de Jesus. E não é aparência física não, porque ninguém sabe como é a aparência física de Jesus. Ninguém sabe como é a aparência do nosso Senhor Jesus. Encosta aí a porta, por favor, Henrique. Ninguém sabe como é a aparência do nosso Senhor. Então, esta outra besta que sairá da terra, ela é uma besta que ela tem uma aparência no sentido de parecer religiosa, de parecer agradável às pessoas. Ela parece com Jesus, porém, quando ela fala, olha a continuidade do versículo 11, mas quando falava como dragão. Quem é o dragão? É o diabo. Então essa besta que sai agora da terra, que é a outra parceira do anticristo, que a Bíblia futuramente vai chamar de falso profeta, ele recebe as palavras do dragão. As palavras do dragão são as palavras de autoridade de Satanás, as palavras que Satanás usa para enganar as pessoas. Porque quando a Bíblia fala dragão, ela não está falando de um sujeito terrível, destruidor, mas a Bíblia fala que ele engana as nações. Estão me ouvindo? O papel principal do dragão é enganar. Por isso que diz, ele tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Isso significa o quê? Vai se levantar um homem religioso, agora ele é religioso. O anticristo que nós estamos falando aqui, ele é político, principalmente, mas também vai interferir na religião. Mas vai se levantar um homem religioso para apoiar o anticristo que nós estamos falando. E este homem religioso, ele vai parecer com Jesus. Mas quando ele vai falar como o diabo. Agora eu pergunto para os irmãos, como é que o diabo fala? Você vai dizer para mim, graças a Deus, nunca ouvi o diabo falar. E eu provo para você que você ouve todo dia. Toda hora você ouve o diabo falar. O diabo fala através das mentiras da televisão. O diabo fala através das mentiras. Veja que o papel principal dele é o engano, é a mentira. Jesus disse, ele é o pai da mentira. Você ouve as falas de Satanás na tua própria mente, quando você pensa contra a Bíblia, é pensamento diabólico. Não, pastor, isso é pensamento meu, humano, mas é totalmente dirigido por Satanás. Todo pensamento anticristão isso é a Bíblia que diz. Depois você briga lá com Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, ele fala, a sabedoria humana é animal, ou seja, ela é bruta e irracional, entendeu? Isso é sabedoria humana. Por isso que eu falo para vocês dos diplomas humanos, mas não vou falar hoje não. Por isso que eu falo para vocês da filosofia humana, mas não vou falar que eu já falei. Por isso que eu falo para vocês da ciência. Por isso que eu falo para vocês das religiões, das ideologias. Eu falo para vocês tomarem cuidado, por quê? Porque Tiago diz, a Bíblia diz, e eu já estou esvaziando a minha cabeça para encher de Bíblia, e eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia diz que a sabedoria humana é animal, ela é bruta, irracional, eu fico com a Bíblia. A sabedoria do homem é bruta e irracional, não é só isso que Tiago diz, ela chama de animal, terrena, ou seja, ela não tem acesso às coisas do céu, e terceiro, diabólica. Então, quando eu falo que todo sistema de pensamento que não condiz com a palavra de Deus é satânico, eu não estou xingando ninguém. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Agora, se a pessoa achar que está sendo xingado, então é a Bíblia que está xingando. O sistema de sabedoria humano é diabólico. Você já viu algum sistema de sabedoria humano que vai a favor de Deus? Só para você ter uma ideia, a ciência vai a favor de Deus? Eles creem num Deus que criou todas as coisas? Não, então ela é anti-Deus.
Filosofias humanas, elas são a favor de Deus? São a favor da Bíblia? Ela diz que não, que a Bíblia é um livro ultrapassado, que você tem que ter seu próprio pensamento. Aí quando você vai ver, seu pensamento é do seu professor de faculdade. Agora veja se cada filosofia desta era acredita em Deus. A psicologia acredita em Deus? A palavra psique, que forma a palavra psicologia, psiquiatria, psicanálise, ela vem do grego psique, que significa alma. Eles não creem em alma. Como eles podem curar a alma de alguém se eles nem creem? Você já viu sociologia ser bíblica? Ser a favor da Bíblia? Toda sociologia, toda ela tem, aqui no nosso país piorou, o viés marxista, que é odiosamente contra a religião e contra o cristianismo, principalmente. Porque ele sabia que o cristianismo é o único sistema de pensamento que se mantém de pé diante de qualquer desafio, qualquer um, qualquer desafio intelectual, qualquer desafio científico, qualquer desafio filosófico, a palavra de Deus permanece de pé. Porque quem escreveu esta palavra, quem inspirou para escrever essa palavra, é o Deus que sabe e conhece todas as coisas e não precisa de processar raciocínio. É o contrário, você que para raciocinar depende de Deus. Isso aí faz parte do argumento transcendental que eu devo falar aqui terça-feira no estudo bíblico. Mas vamos voltar aqui só para encerrar agora. Esses que têm a aparência de Cristo é o que importa para a nossa geração. Eles não querem saber o que uma pessoa fala, desde que se pareça com uma coisa boa. A nossa geração é anti-intelectual. Ela vai pela aparência. E ela não quer se dar ao luxo de averiguar as falas. E eu digo para você, a besta do mar, que é o nosso personagem aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele tem nos seus chifres diademas. E ele será reconhecido como governante mundial. E nas cabeças, que ele tem 7, ele tem nomes de blasfêmia. Por que você acha que João e Daniel disseram isso? Que ele tem nomes de blasfêmia em suas cabeças? Porque ele será anticristão, ele será antideus, ele será antibíblico. Mas as pessoas não vão se importar. Multidões aplaudiram Hitler na Alemanha. E ainda hoje aplaudem muitos anticristos atuais. Tem gente que bate palma para falso profeta, para falsos políticos. Aliás, não sei onde tem verdadeiro. Mas as pessoas batem palmas. As pessoas batem palmas. Ai, vou votar não vou falar não. E então multidões vão aplaudindo e não tem nenhuma dificuldade em seguir, baixar suas cabeças para os anticristos daqui. Elas vão ter dificuldade para baixar a cabeça para o anticristo final? As pessoas serão bajuladoras dele, irmãos. Bajuladoras. Sabe? Eu fico pensando num certo personagem do nosso Brasil que basta fazer um vídeo. 2 minutinhos que ele faz um vídeo. Conclamo as multidões para aparecerem nas avenidas tal. Multidões, milhões, milhares de pessoas comparecem e estão lá porque adoram um ser humano que não é nada. Imagina o anticristo que terá a inteligência de Satanás, a sagacidade do diabo. Ele ajuntará, não é só brasileiros numa avenida, ele ajuntará multidões a seu favor em um mundo inteiro, em todas as nações. As pessoas que não têm seus nomes no livro da vida adorarão este indivíduo. E pessoas, se você estiver viva nessa época, essas pessoas vão chegar para você que é verdadeiro crente e falar: ei, você está fora da moda. Ei, você está fora do atual. O atual hoje é esse cara aí. Então as pessoas, elas vão fazer tanta bajulação com este homem, que elas vão entregar, elas vão dedurar, falando na gíria brasileira, qualquer pessoa que tiver contra o sistema dele, ainda que sejam seus próprios parentes, elas vão entregar, elas vão delatar, falar o termo aqui, mas não é dilatar não, irmão, dilatar é outra coisa, delatar é dedurar, dilatar é... Então vocês viram como ficaram as pessoas na época da pandemia? A favor do sistema e contra seus próprios colegas, e contra seus colegas de trabalho, contra seus parentes, não foi assim? Contra os próprios irmãos na igreja. Pastor negacionista, está abrindo igreja,
E quando eu dizia para os irmãos que meu Jesus é maior do que qualquer doença, ai, esse pastor está querendo que todo mundo morre. Tu é salvo? Você é salvo? Qual o problema de morrer? Ah, pastor, não sou não. E vai então, vai viver mais para quê? Vai viver mais, não, talvez eu consiga salvação vivendo mais. Irmão, você não conseguiu? Por você nunca vai conseguir. Você só consegue a salvação por meio de um, que é Jesus Cristo, que te chama pelo Evangelho. Ele te dá a salvação. E quando ele dá na hora. Ele não precisa ficar esperando. E outra, se você for um escolhido de Deus, meu filho, pode vir 200 Covid no ano. Pode vir 200 sobre você. Que você não morre sem Ele te salvar. Não morre sem Ele te salvar. Sempre foi assim. As pessoas achando que ficando a favor do sistema, elas seriam poupadas, né? Eu vou ficar a favor do sistema, porque aí eles vão ficar a meu favor. Irmãos, eles sugam você e depois te descartam. Depois, se vocês puderem, vou indicar um filme aqui, é meio violento, criança não precisa assistir. O nome dele é o Capitão Soviético. Assiste lá. É um filme que fala ali da época soviética mesmo, como que aquele sistema era maligno sobre as pessoas. Eles falavam que estavam fazendo bem para as pessoas. Mas qualquer informação que eles queriam, traziam essas pessoas para tortura, para arrancar a informação deles. E no final, eles matavam aquela pessoa. E mandavam uma carta para os seus parentes, dizendo que aquela pessoa tinha confessado que era um traidor do governo. E faziam com que a família ficasse com ódio do próprio parente que morreu. E amando o governo. Eles farão isso. Você acha que será poupado porque você vai ficar do lado do sistema? Você acha que está dentro da atual descoberta? Você acha que está dentro da mais nova técnica? Você acha que os que discordam são negacionistas? Tracei o perfil simbólico do nosso personagem, certo? Semana que vem, então, nós vamos voltar a Tessalonicenses e ver o que Paulo fala dele. Aqui nós vimos que Daniel e João falaram dele. É simbólico, tem chifre, tem cabeça, tem diadema, tem mar, tem não sei o quê, mas vocês entenderam tudo. Hoje eu falei o que cada uma dessas palavras significa. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, sobre cada chifre uma cabeça, na cada cabeça o nome de blasfêmia. Aí quando traduz fica assim, vi um personagem estranho que saía do meio das multidões, das nações. Ele tinha o poder das nações e toda a autoridade e o reconhecimento do conglomerado das nações, uma sobre cada seu poder. E em cada autoridade ele tinha um nome de blasfêmia contra Deus e o seu povo. É isso que significa o versículo 1. Então a minha pergunta para você nessa noite é se você tem deixado com que as pessoas modelem o seu pensamento. Você fala assim, mas você está pregando aí, está tentando modelar o pensamento de um monte de gente. E eu digo para você a minha resposta. A minha cabeça está vazia dos meus pensamentos. Está cheia da palavra de Deus. E qualquer coisa que eu disser aqui, porque a minha responsabilidade ao pregar é provar aqui, na Escritura. Se eu não provar, você não precisa aceitar. Não precisa não, você não deve. Mas se eu provar, é seu dever, sua obrigação aceitar. E você responderá diante de Deus se não aceitar. Porque a palavra não é minha, não é do pregador. Eu espero que dentro do tempo que Deus quiser me usar como pregador da sua palavra, eu espero que eu não precise aparecer
mas a palavra de Deus. Eu espero que vocês fiquem impactados com o que eu digo e não comigo. Eu quero que a palavra de Deus apareça e que eu seja apenas o porta-voz. E que se você tiver condições de fechar os seus olhos para personagens, feche para mim. Mas se você tiver condições de abrir seus ouvidos para a palavra de Deus, abra para o que eu estou falando. E que Deus continue sustentando a sua igreja, mesmo radicalmente fora do sistema deste mundo. Não interessa. Jovem, ontem foi pregado aqui para vocês. Vocês querem se parecer com o mundo? Ah, porque todo mundo fez e eu não fiz. Ué, melhor? Você não gosta de ser diferente, não? Eu gostava. Antigamente eu achava que diferente era ser igual. Mas hoje eu sei que ser diferente é você ser bíblico. E as pessoas às vezes, quando ouvem as minhas pregações, elas falam assim, pastor, você é diferente. Eu falo, não, eu sou igual. Diferente é quem não prega isso aqui. As pessoas não deviam se espantar com a verdade. Elas deviam se espantar com a mentira. Mas não se espantam, aceitam. E quando ouvem a verdade, nossa, que verdade, que coisa é essa que eu nunca... Sim, porque o mundo está debaixo de quem? O mundo jaz no maligno. E o maligno é o pai da... É por isso que o mundo está assim, achando a mentira normal e se espantando com a verdade. Mas a igreja não. Se você é a igreja do Senhor, não se espante com a verdade. Glorifica a Deus por ela. Vamos orar? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.